Quem trouxe a tua Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Livro de Mateus. Esses dias para trás, Deus tem falado no meu coração uma pergunta que eu vou fazer para a igreja. A Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira. Sim ou verdade? Existe mentira que vira verdade? Por que não? Toda mentira pode virar verdade. Que isso, pastor louco? Não. A mentira vira verdade quando ela passa por mais de uma pessoa. A Bíblia fala que os filhos de Jacó levaram para Jacó que José tinha morrido. Todos eles levaram uma mentira, mas ela se transformou verdade na vida de Jacó. A Bíblia fala que quando estava lá, presta atenção, Esaú e Jacó, eles foram apresentar para o pai Isaac, uma mentira se transformou verdade. Ele disse assim: é o meu filho Esaú? E era Jacó. Ele falou assim: é. Porque passou por mais de um. A mãe sabia o que ele estava fazendo. Tem mentiras que elas se transformam em verdade. Por que, pastor? Depende da boca que está falando da mentira. Você sabia que o diabo gosta de usar a boca de cristão? Porque quando ele fala lá fora uma mentira, a pessoa acredita como é verdade. Aí passa de um para outro, de um para outro, de um para outro. Aquilo ali, para descobrir depois que era uma mentira, várias pessoas foram feridas. Vou te contar uma história antes de eu começar a pregar. Teve uma irmã numa igreja, pastor. Ela pediu para dar um testemunho. E esse testemunho que ela foi dar, o pastor deixou e liberou dar o testemunho. Quando ela deu o testemunho, ela falou para a igreja inteira desse jeito. Presta atenção. Eu tenho um caso com o pastor. A igreja toda abalou. E quando aconteceu aqui, uma mentira. Vou te provar para você. Aí a igreja pegou aquilo, tal. Chamaram, a esposa do pastor chamou para a sala. A irmã falou assim: eu tenho um caso com o teu marido. Prova para mim que você tem um caso com o teu marido. Prova. A parte íntima dele tem uma pinta assim, assim, assado. Ela falou assim: mas eu casei com meu marido virgem. Eu era virgem, ele era virgem. A irmã separou do pastor. O pastor tomou a credencial do outro e o pastor foi para o sítio. 20 anos depois, ele perdeu todas as ovelhas, a igreja. 20 anos depois, essa irmã que falou aquela palavra chamou o pastor, que era pastor daquele pastor, e pediu para falar com ele. Falou: 20 anos atrás eu falei uma mentira. Eu falei que eu tinha caso com aquele pastor, mas eu nunca tive caso com ele. Ele nunca traiu a esposa dele. Mas como que você falou que conhecia até a parte íntima dele? Eu era faxineira do hospital quando ele foi fazer uma cirurgia. Anestesiaram ele, eu pedi para entrar no quarto, que eu era apaixonada com ele. Ele estava nu. Eu descobri o corpo dele e vi que ele tinha uma pinta na parte íntima. Aí o pastor foi atrás do pastor, devolveu tudo para ele e falou com ele assim: estou te devolvendo tudo, até a igreja de volta. Ele falou com ele assim: eu queria que tu devolvesse a minha família de volta. 20 anos que eu separei da minha esposa. Minha esposa casou com outro. Ela tem 2 filhos de outro. Aqui eu vim, e nesse sítio eu vou morrer. Ele morreu dormindo no sítio. Tem mentira que vira verdade. Pega essa palavra. Satanás é o pai da mentira. Mas a mentira sair da boca de um crente, ela vira verdade. Amém? Quem trouxe a tua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Satanás fez 2 promessas na Bíblia Sagrada. E uma das 2 se cumpriram. A primeira promessa, quando ele queria a vinha de Nabote, ela não se cumpriu. A segunda promessa foi quando ele disse para Jesus: tudo isso te darei se me adorar, se me prostrar e me adorar. Também não se cumpriu. Mateus capítulo 14. Ano extraordinário. Quem quer viver o ano extraordinário aqui? Amém? Capítulo 14, versículo 13. Quem encontrou, dá uma glória a Deus bem alto. Vamos lá. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão
E possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhes de comer. Então lhe disseram: não temos aqui senão. E ele disse: traz-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhe aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram, levantaram dos pedaços que sobejaram. Quantos cestos? E os comeram, e foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Agora, fecha não, vamos mudar aqui agora, capítulo 15, versículo 29. Pode aumentar o fundo aí, irmãos. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, chamando quem? Preste atenção, chamando os discípulos, disse-lhe: tem compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os discípulos disseram: de onde nos virão num deserto tantos pães, para saciar da multidão? E Jesus lhe disse: quantos pães tens? E eles lhe disseram: só, mas vocês não vão falar o resto não? 7 e alguns peixinhos, poucos peixinhos. Então mandou uma multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, dando graça, o partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, levantaram-se do que sobejou. Aí, quantos cestos? E primeiro foi quantos cestos? Você sabia que tem crente que pergunta por que o irmão é mais abençoado do que eu? É a pergunta que aqui foi. Uma multiplicação foi maior do que a outra, e a outra tinha muito mais pão do que a outra. Essa segunda tinha mais peixe, então ela tinha que dar mais. Por que ela não deu mais? É irmão perguntando, pode se assentar. Deixa aberta a Bíblia, não fecha não, para você entender. É irmão que pergunta por que o irmão foi mais abençoado do que eu. Por que Deus, o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que ele serve? E por que a vida dele está prosperando mais do que a minha? Eu vou chegar aqui para vocês. Vocês não querem viver um ano extraordinário? Querem ou não? Se nós olharmos o cenário aqui, o cenário parece que é o mesmo cenário, mas não é. Nos nossos olhos humanos, tudo que nós achamos que é, às vezes não é a mesma forma que nós pensamos. Nós imaginamos aqui o mesmo cenário, a multiplicação. Achamos que o milagre é o mesmo, mas não é. O milagre é totalmente diferente. Por isso que vocês leram 12 cestos cheios e 7 cestos. É totalmente diferente. Amém? Se nós olharmos a primeira multiplicação de pães, deixaram a Bíblia aberta, né? Deixaram aberta, sim ou não? Versículo 13, presta atenção, do capítulo 14, existe um detalhe que está escrito assim: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e apartado. Então aqui nos mostra que Jesus queria mostrar o extraordinário para aquele povo. Ele disse assim: para mim fazer milagre, eu preciso levar este povo para um deserto para eles viverem milagre. Não é todo deserto que nós olhamos, nós achamos que é o diabo, não. A Bíblia fala no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14: e eu te atrairei para o deserto, e ali eu falarei no teu coração,
e dali você colherá a tua vinha. Alguém já viu uva nascer no deserto? Não nasce no deserto. Mas a Bíblia fala lá no Oséias capítulo 2, versículo 14, que o próprio Deus te atrai para o deserto. Eu aprendo aqui que deserto é grande lugar de milagre. Mas tem crente que fala assim, deserto é escola. Então se é escola, todo deserto tem professor. E só passa o deserto quem tira boa nota. Jesus vai te dar a nota e falar assim, deixa eu ver se você foi aprovado ou não. Senão, no ano de 2018, você volta para o deserto da mesma forma que você viveu em 2017. Você vai viver o 2017 e fala assim, não aguento mais o deserto, vai ser o ano extraordinário da minha vida. Não quero viver mais no deserto, então tem que tirar as melhores notas aqui. Mas Jesus aqui resolve se apartar da multidão. Ele se tira dali de um barco para um lugar deserto. E a Bíblia diz aqui que o povo sabia e seguiu a pé desde as cidades. O povo sabia que ele ia para o deserto. E eles resolveram, vamos atrás de Jesus. Vamos segui-lo. Vamos atrás dele, porque algo na nossa vida vai acontecer. Fica ligado em nome de Jesus Cristo, amém? Para vocês prestar atenção até a parte onde eu quero chegar. Aí eu vou explicar uma parte, explicar outra parte. O que aconteceu, por que uns viveram grandes milagres e os outros não viveram. Então para vocês viver grandes milagres, tem atitude das suas vidas que vocês vão ter que tomar ela. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus mostra aqui que ele precisava se afastar de uma multidão. Porque a multidão, a gente viver no meio da multidão. Da mesma forma, se eu pregar a palavra no meio da multidão, eu vou sentir aqui maravilhado para o meu ministério. E Jesus precisava mostrar para aquele povo que ele precisava se apartar do meio de uma multidão. Ele precisava ficar distante do meio da multidão. Marcos, o livro de Marcos vai dizer isso. Porque Jesus fez isso, porque ele queria fazer algo para os discípulos, precisavam descansar. Presta atenção. E aprender mais o ministério dele. Porque andar com Jesus é uma coisa, conhecer Jesus é outra. Presta atenção. Andar com Jesus é uma coisa, conhecer ele é outra. Os discípulos andavam com ele. Eles sabiam quem era Jesus. Por isso que eu pedi para vocês lerem assim, na segunda multiplicação, os discípulos, porque foram os crentes que foram provados na segunda multiplicação. Foram os próprios discípulos que foram provados. Jesus precisou levar eles para o deserto, mostrar para eles as maravilhas, os milagres, para na segunda multiplicação não provar o ímpio, provar o crente. Foi os discípulos que foram provados na segunda multiplicação. Então, se eles eram crentes, eles tinham que viver o melhor. Eles não viveram. Tem pessoas crentes que têm que viver o melhor e não vivem. Sabe o que me chama a atenção na Bíblia Sagrada? Porque Deus sempre pega do que não é nada e faz tudo. O que sustentou o ministério de Jesus, irmão, não foi rico, foi só os pobres. O que estavam ali do lado de Jesus todo o tempo eram as viúvas. Eram os pobres que sustentavam Jesus. Onde ele passava, sustentava. Não tinha rico. Não tinha rico. A gente sempre quer que pessoas grandes manifestem. Você nunca sabe de onde vai vir o nosso milagre. Às vezes o nosso milagre vai vir de onde você menos espera. Por isso que Deus falou com ele: Elias, tem uma viúva que vai te sustentar. Se fosse aqui na igreja, pastor Wagner, tem uma viúva que vai te sustentar aqui na igreja hoje. Sabe como é que eu perguntaria? Quem aqui é viúva? Tu mexe com o que, viúva? Ah, eu sou dono de uma transportadora. Você também é viúva? E você? Estou desempregada. Eu falei, então não é ela, vai ser ela. Aí ele disse assim, não, vai ser a desempregada. Porque nós olhamos nos nossos olhos humanos, é aquela que tem condição de sustentar um profeta. Sustentar profeta não é fácil. Terra não é caro. Profeta tem família. Tem profeta que mora de aluguel. Tem profeta que gasta gasolina. E sustentar profeta não é caro. Então Deus pega as coisas que vocês nunca imaginam vão manifestar milagre nesse ano 2017 na tua vida. Presta atenção e fica ligado, amém? Outra coisa que me chama a atenção, que a Bíblia diz assim, saindo do deserto. Então eles também não estavam fora do deserto. Os próprios discípulos aqui estavam dentro do deserto. Deus precisava
mostrar algo extraordinário para aqueles discípulos. Eles precisavam viver milagres. Eles precisavam viver algo acontecer extraordinário. Por isso que me chama a atenção na Bíblia Sagrada. O livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, para mim, é um livro para mim que é para ímpio. Por quê, pastor? Só fala de milagre. Todo mundo que vem para a igreja vem através de um milagre. O verdadeiro livro do cristão é o livro de João. Por que o livro de João? Porque João foi só o escritor. As palavras saíram da boca de Jesus Cristo, ele escrevia. E as palavras de Jesus são duras. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Quem quer comer? Mas antes de comer vai ter que aprender a ouvir o que Deus tem para falar. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Antes de comer, ouça o que eu tenho para falar com a igreja. João aqui, o livro de João, para vocês entenderem, ele só fala 7 milagres. E Mateus, Marcos e Lucas fala milagre o tempo todo. João omitiu o milagre. Ele omitiu, falou, não adianta falar só de milagre. E muitas pessoas... Outra coisa que chama atenção aqui, presta atenção. Vocês já viram que o ímpio recebe mais milagre do que o crente? Verdade ou mentira? Chega um ímpio hoje na igreja, sai curado. E o crente está assim, tem 5 anos que eu estou esperando minha cura e nada. Por que, pastor? Porque o ímpio, Deus precisa mostrar que é Deus na vida dele, através de milagres. E o crente, Deus não tem que mostrar, porque o que o ímpio já viveu, você também viveu um dia. E hoje o crente tem que viver pela fé. O combustível do automóvel do cristão é a fé. Se Deus não me curou hoje, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Amém? O que me chama a atenção, que existem milagres que não fazem mais efeito no deserto. Não tem como. Tem milagre que no deserto não tem mais efeito nenhum. Mas existe ainda deserto que ainda atrai milagres para ele. Tem milagre no deserto que não tem efeito, mas tem deserto que o próprio milagre fala assim, eu tenho que ir. Porque esse milagre aqui de curar os enfermos foi para o deserto, não foi fora do deserto. Esse milagre aqui dessa multiplicação, Deus precisava ir para o deserto. Eu vou mostrar para vocês isso aqui. Então o próprio deserto atraiu o milagre. Tem milagre na tua vida que vai atrair, vai chamar milagre. Deserto vai chamar milagre para a tua vida. Pastor, estou no deserto. Mas o teu deserto vai assim, vem cá milagre, vem cá cura, vem cá libertação, vem cá salvação, vem cá porta aberta de emprego. Então tem deserto na tua vida que vai atrair milagre ao teu respeito, em nome de Jesus Cristo, amém? Versículo 15, diz assim, e sendo chegado a tarde, esta parte de chegada à tarde, ela mexeu comigo. Por quê, pastor? Porque aqui para os judeus existem 2 fins de tarde. O primeiro fim de tarde é às 3 horas, 15 horas da tarde, que representa um período de sacrifício. Às 3 horas da tarde foi o momento que estava Jesus na cruz do Calvário. Para o judeu, às 3 horas da tarde representa período de sacrificar. Presta atenção. O outro horário aqui vai a partir das 18 horas. Mas esse texto aqui estava mostrando que às 15 horas, diz Flávio José. Presta atenção. O que me chama a atenção, que o texto está dizendo aqui. Aqui nos mostra que os discípulos viram Jesus curar enfermos. Olha o que eles viram, presta atenção. Ficaram com a cabeça focada, que ainda estavam no deserto. Eles viram curar, mas sabiam, espera aí, Jesus está curando, mas eu ainda estou com a cabeça focada, eu estou no deserto. Eu estou vivendo no deserto. Mas eles viram Jesus manifestar cura dentro do deserto. Que ele estava saindo, mas ele não saiu. A Bíblia fala, saiu do deserto. Não, estava saindo. E estava indo, não saiu do deserto. E os discípulos atrás dele ainda, eu ainda estou no deserto, e ele ainda operou milagre dentro do deserto. Vai pegando, senão até na parte onde eu vou chegar, amém? Eles estavam focados ali no deserto, parecendo que milagre não fazia mais efeitos na vida deles, porque eles viram Jesus curar enfermos, mas parece que eles ainda observavam o que estava debaixo dos pés dele, uma terra seca, uma terra que não nascia nada, uma terra batida, uma terra que se nós formos olhar nos olhos humanos, aqui não tem como nascer nada, não é uma terra produtiva. Existem milagres que não fazem mais efeitos no deserto.
Mas tem desertos que vão atrair milagres para a tua vida. Presta atenção, amém? Quando nós achamos que tudo está perdido, é este deserto da tua vida que Deus vai falar assim: ei, eu vou operar milagre no deserto que você está vivendo. Amém? Os discípulos disseram assim, olha aí no texto aí. Versículo 15 está escrito assim. Os discípulos disseram: o lugar é deserto, mas a hora é avançada. Ali eles queriam dizer: o tempo corre e a gente continua no mesmo lugar. O lugar está deserto. O lugar está deserto. E eles queriam mostrar ali, perguntar para Jesus, como Jesus vai curar alguém dentro do deserto. Como que Jesus vai manifestar milagre dentro do deserto? Mas a Bíblia continua dizendo assim. Mas Jesus lhe diz: não é mister que vão, dai-vos-lhe de comer. Então a palavra mister significa não é necessário. Não é necessário que eles vão com fome. Dai-vos de comer. No deserto ia ter alguma coisa. O próprio Jesus diz: dai-vos o de comer. Mas os discípulos disseram que não tinham nada. Aí naquele mesmo tempo aqui, aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Repita comigo: 5 pães e 2 peixinhos. Se vocês forem olhar a história, presta atenção. Com certeza tem alguém aqui na igreja aqui que come 5 pão na parte da manhã. É verdade ou mentira? É verdade ou mentira? A Bíblia fala aqui no final do texto assim: e os comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das... Peraí, calcula comigo agora. 5.000 judeus. Se eles forem casados, tem 5.000 mulheres. Já deu 10.000 pessoas com 5 pães. E toda família de judeu, eles têm de 2 a 3 filhos. Então foi de 20.000 a 30.000 pessoas com comeu 5 pães e 2 peixes. Não foram só isso aqui. Foram de 20.000 no mínimo a 30.000 pessoas comeram de 5 pães e 2 peixes. Presta atenção, hein? Em nome de Jesus Cristo. Eles se alimentaram ali, esperando a oportunidade dele se apresentar diante de Deus. Com o que ele tinha, o menino estava esperando a oportunidade. E quando ele se apresenta com o que ele tinha, Jesus disse: agora que toda a multidão... Leia aqui para vocês verem. Nós vou começar a mostrar algo para vocês. Versículo 19. Leia aí. Aonde eles se assentaram? Pela erva, sobre a erva. Repita comigo: sobre a erva. Aqui eu passei a entender. Se você já pôs o que é seu nas mãos de Deus, se eu entreguei meu problema, eu não tenho que correr para lá nem para cá. Eu tenho que se assentar e esperar um milagre acontecer. Se eu entreguei meu problema nas mãos de Deus, eu tenho que sentar, vou esperar meu milagre acontecer. Conhecer a Deus da forma que todo mundo conhece é uma coisa. A Bíblia fala do cego. Cego Bartimeu, repita comigo, que é o filho de Timeu. Repita comigo: cego. Quando aquele cego estava desta forma aqui, ó, a multidão se passou. E a multidão se passava. O cego disse assim, olha o que o cego disse: ei, quem passou aí? Eles falaram o quê? O que eles falaram? A multidão falou: Jesus o Nazareno. E o cego gritou: filho de Davi. Mas eles não falaram com ele que era filho de Davi, eles falaram com ele que era Jesus. Se eles falaram com ele que era Jesus o Nazareno, ele estava vendo Jesus depois da cruz do Calvário. Porque o filho de Davi é depois da cruz. Eles estavam vendo Jesus normal, mas o cego sem visão estava vendo Jesus com coroa, com a roupa salpicada de sangue. Epa! Não é qualquer um que está passando. Uma multidão que seguia Jesus não viu quem ele era. Um cego que é cego sabia quem ele era. Uma multidão, preste atenção, uma multidão que foi atrás de Jesus e Jesus andava, e a multidão toda atrás. Um cego que é cego conseguiu parar Jesus no meio de uma multidão, e uma multidão não conseguiu parar Jesus.
Preste atenção em nome de Jesus Cristo. Um cego conseguiu parar Jesus, filho de Davi. Sabe por causa de quê? Sabe o que me chama a atenção? Filho de Davi. Eu vou chegar na parte onde eu quero chegar. Ele viu Jesus depois da crucificação. E quando ele fala, filho de Davi, ele viu Jesus da forma que ninguém conseguiu enxergar. Eu servir a Deus é uma coisa, eu observar quem Ele é outra coisa. Eu falar de um Deus é uma coisa, eu viver Deus é outra coisa. Preste atenção em nome de Jesus Cristo. A única experiência que aquele cego tinha, sabe o que é? Todo cego tem experiência nítida, viu, irmão? Ele, além dele pedir esmola, mendigar, ele tem experiência em ouvir o valor da moeda que cai dentro da lata. Opa, ele me deu uma moeda de R$1. E quando Jesus disse para ele assim, vai, a tua fé, em poucas palavras Jesus queria dizer, a tua audição que te salvou, não foi tua fé. A tua audição te salvou, por quê? Porque você ouviu. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Vamos voltar. Em nome de Jesus Cristo. Então se mostra, se você colocou na mão de Deus, se assente, espera o milagre. Se eu coloquei meu casamento na mão de Deus, se assenta. A minha mãe um dia, o pastor Leonardo conhece a minha mãe, ele já foi lá em casa várias vezes. Ele foi lá em casa por causa do meu irmão. Eu cheguei aqui agora, mostrei para o pastor Rubens a foto do meu irmão. Hoje ele entrou na casa de recuperação, hoje pela 20ª vez. Pela 20ª. Um dia eu cheguei do monte, 3 horas da manhã. Peguei minha mãe encostada no portão e falei com a minha mãe assim, mãe, o que a senhora faz aí? Ela falou assim, nada, filho. Eu falei, nada? O que a senhora faz aqui 3 horas da manhã no portão? Ela falou assim, você sabe? Eu falei, você está aqui por causa do meu irmão? Ela falou, é. Eu falei com ela, que crente é a senhora? 30 anos de evangelho. A senhora já orou, entregou? Vai descansar, filha. Enquanto eu vou atrás do meu filho, ligar para ele para saber, Deus nunca trabalha. Deus só vai trabalhar quando você pôr na mão dele, se assentar, esperar e crer no Deus que você serve. Acredita no Deus que você serve. Amém? Quando Jesus manda o povo assentar, fica olhando no versículo 19. A Bíblia diz assim, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu. Olha o que ele fez aqui. Quando ele pega os 5 pães e 2 peixes, ele faz assim, ó. Ergueu os olhos para o céu e abençoou. Repita comigo, e abençoou. Depois de abençoar, a Bíblia fala que ele partiu o pão. Quando ele parte o pão, ele entrega para o discípulo, e o discípulo entrega para a multidão. Por que Jesus não passou direto para os discípulos e falou assim, dá ao povo? Ele podia ter feito ou não podia? Sabe por causa de que ele não fez isso? Senão os discípulos falaram assim, o milagre é meu. Quem te deu o pão fui eu. Por isso que o pão foi partido. Porque antes de partir, Jesus falou assim, eu que tenho que partir primeiro. Eu tenho que partir, porque o milagre não sai da tua vida. O milagre sai de Deus. A glória é dele. Presta atenção. Até a parte onde eu quero chegar aqui. O que me chama a atenção no texto, que o mesmo Deus que abençoa, Ele é o mesmo Deus que parte. Pastor, não entendi. Então mostra que não é tudo que está partido na tua vida que é amaldiçoado. Tem coisa que o próprio Deus que vai partir para ti. Pastor, parece que a minha família, uns vieram para cá, um para lá. Deus está assim, eu parti para virar milagre. Eu parti para sair abençoado. Então não mostra, não é porque está partido que não é abençoado. Tem coisas partidas que vão ser abençoadas por Deus. Amém? Porque se alguém dizer, ele está partido, mas sabe que ele está debaixo da bênção. O pão foi partido, mas o pão estava debaixo da bênção de Deus. Estava debaixo da bênção de Deus. Porque quando Deus parte, Ele sabe como Ele parte. Quando Ele divide, Ele vai saber como Ele divide. Amém? Isso tudo aqui mostra um processo. O primeiro processo, Deus abençoa. Depois de abençoar, Ele parte. Depois Ele coloca na mão dos discípulos. E depois os discípulos vão repartir para a multidão. Então o que eu explico? Primeiro Ele vai abençoar.
Depois ele vai partir e depois ele dá nas mãos do discípulo, porque os discípulos não falaram, o milagre saiu da minha mão. Essa noite eu fiquei triste. Por quê? Esses dias para trás o Valdomiro e o Santiago dão um testemunho, quase mataram ele, vocês viram? Quem viu? Depois ele colocou na internet, ele pegando a blusa de sangue e dando para o povo, falando que o sangue dele faz milagre. Está na internet. É mentira minha? Ele falou que o sangue dele faz milagre. Eu falei, peraí, o sangue dele não é de Cristo. O sangue dele é de um pecador. Que o único sangue perfeito é o de Cristo. E o povo está assim, não, me dá aí. Eu quero o milagre dele. Eu falei assim, o diabo vai enganar esse povo. Ele vai curar o povo que entrou. Ele colocou enfermidade no povo, vai curar o povo. E o povo vai idolatrar o homem. Porque o próprio homem permitiu que a glória é de Deus. A glória tem que ser de Deus, não do homem. O sangue dele é um sangue sujo, igual o meu e igual o seu. Amém? Ali comeram todos, saciaram, levaram os pedaços e de repente aparece 12 cestos cheios. Mas o que me chamou a atenção é que os 12 cestos já estavam ali no meio da multidão. Mas porém vazios, aqueles cestos não apareceram. Aqueles cestos não estavam ali vazios, não cheios, e já estavam ali vazios. Presta atenção, em nome de Jesus Cristo. Parece que aquele menino sabia o que ele colocasse na mão de Deus ia multiplicar. E no mesmo tempo ali, com Jesus não pode ter desperdício. Eu sei, se eu colocar a minha causa na mão de Deus, ela vai multiplicar. E no desperdício não vai ter. Parece que aquele menino ali sabia. Outra coisa que me chama a atenção: 5 pães, 2 peixes, cabe dentro de um cesto, enquanto está na mão do menino. 5 pães, 2 peixes, cabe num cesto enquanto está na mão do menino. Mas quando você coloca na mão de Deus, 5 pães e 2 cestos, e 2 peixes, enche 12 cestos. Na minha mão, são só 5 pães e 2 peixes. Na mão de Deus se transforma em 12 cestos. Presta atenção. A Bíblia fala que Jesus, quando está perto de Jerusalém, ele era proibido, ele andou de norte a sul. E quando falta 3 quilômetros para ele entrar em Jerusalém, ele fala assim, eu preciso de 2 discípulos. Vão lá e pegam lá um jumento, um jumentinho. Esse jumento está amarrado lá. Presta atenção aqui. E quando esse jumento está amarrado lá, você chega e pega. Se alguém perguntar, fala que Jesus precisa dele. Eles foram, pegaram o jumento. Aí eu pergunto, o jumento era novo, era 0 quilômetro. Tinha plástico no banco, os pneus eram 0, que ninguém tinha montado nele. Se você vê um cara entrando na tua garagem, pegando o teu carro, você vai falar o quê? O que você vai falar? Pega ladrão. Aquele homem do jumento não conhecia. Ele disse, ei, é o meu jumento. O que vocês estão desamarrando e levando? Jesus precisa do teu jumento. Leva. Você acha que o homem questionou? Não. Por que aquele homem não questionou? Alguém sabe o preço de um jumento? Mais ou menos, da roça, alguém conhece? Quanto custa um jumento? Cavalo, jumento e jumentinho. Eu era o pior que tinha, jumentinho. É da classe B, a mesma coisa. Um Fusca. Alguém sabe? Quanto? 300 reais? 800 reais? Beleza. Tu tem um jumento de 800 reais. Mas só que quando ele falou com ele assim, Jesus precisa dele, leva. E quando Jesus chega no jumento, sabe o que ele faz? Isso aqui, pastor Leonardo. Ele vai no cimento e assenta no jumento. Quando ele assenta no jumento, sabe por causa de quê? Meu jumento vai voltar. Mas quando ele voltar, alguém se assentou nele. E aí eu pergunto, um jumento vale 800 e um jumento que Jesus sentou, vale quanto? Porque quando muda de mão, o milagre vem dobrado. Por que, pastor? Quer que eu te provo? Alguém aqui torce para algum time? Pro Galo? Me ajuda, alguém me ajuda. Eu torço, pastor. Qual time você torce? O Atlético? Fala um jogador do Atlético. Luan? Quanto vale uma camisa dele original? 150? 250? Você tem coragem de pagar? Fala a verdade, sim ou não? É lógico que tem. 250 reais. Vamos supor que você pagou lá 250 reais, concorda? Você trouxe ela para casa. Aí você pega aquela camisa e fala com o Luan fala assim com você, ei, varão, me dá a camisa que hoje eu vou jogar com ela. E quando ele jogar com ela,
Ele vai ser o campeão brasileiro. E quando ele for o campeão brasileiro, ele te devolve ela. Aí eu falo com vocês, e aí? Quer os 250 nela? Você vende? Por quê? Ele mudou de mão. Tem mão que as coisas mudam a história. A luva do Michael Jackson na mão dele foi rifada lá por 1 milhão. Mas quando estava na mão de outro, ela não valia nada. Só porque ele colocou na mão e a luva é dele. Tem chuteira de jogador que na loja, a mesma chuteira que você compra, não vale nada. Mas quando o cara calça, quem calçou aqui foi o Ronaldo Fenômeno. Você fala assim, aqui eu guardo, vale muito. Então mostra que tem coisa na tua mão que não vai valer nada. Mas se eu colocar na mão de Deus, se eu aprender a colocar o meu casamento na mão de Deus que não valia nada, ele vai voltar para mim valorizado. Por quê, pastor? Para judeu, presta atenção, para judeu quando a coisa tem preço, preço é negociável. Tem preço, quanto vale? Você chega no supermercado, está lá, açúcar, R$20. Quando está o 20, então o preço é negociável. Agora, coisa que tem valor, não tem negócio. Aquele homem daquele jumento sabia que ia voltar valorizado, em nome de Jesus Cristo. Nos meus cálculos aqui, quase 5.000 homens que eram casados com mulheres, então foram de 20 a 30 mil pessoas. Agora eu vou mudar para a segunda multiplicação, para avançar o tempo, dos pães. Parece o mesmo cenário, mas o cenário não é o mesmo. Agora eu pedi para você deixar a Bíblia aberta, o que vai acontecer? Mas é outro dia, parece que a história se repete. Se não for por alguns pequenos detalhes que está escrito na Bíblia, como o versículo 1. Presta atenção aqui. Na primeira, ele leva o povo para um deserto, em um lugar apartado. Mas na segunda multiplicação, ele não levou para o deserto, ele levou o povo para o monte. Presta atenção. A primeira multiplicação, ele fala, milagre no deserto. Na segunda, para o monte. O ambiente é diferente. Quem aprende dentro do deserto com Jesus e ficou assentado quietinho, na segunda ele passa a subir para o monte. Quem aprendeu no deserto nunca vai ficar embaixo, Deus vai te colocar em cima. Aquele que aprende no vale não fica embaixo, fica em cima. Aquele que aprendeu o tratamento de Deus no deserto, Deus sempre vai te colocar em cima. Eu vim aqui esta noite para dizer para você, este ano de 2017 é o ano de Deus te colocar em cima, em cima. Quer ver? Na primeira multiplicação ele foi no deserto, concorda comigo ou discorda? Mas na segunda ele foi para o monte. Para mim viver a segunda multiplicação no monte, eu tenho que aprender a ser fiel com Deus, é no deserto. É no deserto que eu tenho que apresentar o que eu tenho. No deserto o menino disse assim, epa, está no deserto, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Então eu vou apresentar no deserto. Você sabe por que Jó viveu tudo que ele tinha em dobro? Por quê? Porque ele foi fiel no deserto. A Bíblia fala assim, retens a tua sinceridade. Sinceridade é fidelidade. No deserto ele continuava sendo fiel com Deus, para depois ele viver a bênção dobrada. Tem crente que no deserto não quer ser fiel. Pastor, estou na prova, mas Deus está sendo na prova que eu quero te provar. Aquele que é fiel no pouco, eu te ponho no muito. Presta atenção, amém? Aquele que está embaixo, Deus coloca em cima. No versículo 30 começa assim, dizendo, veio ter com ele muito povo. O que me chama a atenção é que na primeira multiplicação ele foi até o povo e teve compaixão. Agora na segunda multiplicação o povo vem ter com ele. Outra coisa que me chama a atenção é que na primeira ele foi de encontro ao povo, curou os enfermos. Mas na segunda o povo foi atrás dele. Presta atenção. Olha o que queria. Na primeira no deserto eu vou ter com o povo. Quando ele saiu ele foi ter com o povo. Mas na segunda multiplicação o povo falou assim, agora eu vou atrás dele. Eu estou chegando onde eu quero chegar. Aguenta a mão. Presta atenção. Eu aprendi aqui. Para o povo voltar, Jesus tinha que ter algo que aprender a tratar com o povo. Se ele não tivesse tratado o povo bem no deserto, o povo nunca seguia ele. É a mesma forma. Se você não tratar pessoas quando você estiver no vale, eles nunca vão querer ficar do teu lado, não. Eu tenho que aprender a tratar quando eu estiver no vale. É no vale que vai mostrar quem é as verdadeiras pessoas que estão do teu lado. Na bênção, irmão, vai vir todo mundo do teu lado. Presta atenção.
Outra coisa que me chama a atenção aqui, para você aprender. Na primeira, Jesus vai de encontro deles. A notícia espalha. Vai de encontro a eles, quem era Jesus, operou milagre. E todos foram atrás dele. E Jesus está assim: eu vou fazer milagre, em nome de Jesus Cristo. Agora eu vou mostrar para vocês algo muito forte aqui. Está aí? Estou com a Bíblia aberta? Está com a Bíblia aberta? Versículo 30. Versículo 30. Ele primeiro veio aqui, e ele veio ter com muito povo. O povo veio ter com ele, muito povo. No versículo 35. Lá, primeiro mandou a multidão se assentar na erva. Na segunda multiplicação, ele falou assim: agora vocês vão ter que se assentar no chão. A erva era melhor do que no chão, concorda comigo? Concorda comigo ou não? Presta atenção. E tomando os 7 pães e os peixes, vamos ler primeiro aqui a primeira multiplicação. Versículo 19. Leia bem alto. Leia toda a igreja, para vocês entenderem. Capítulo 14, versículo 19. Irmãos, cadê vocês? Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, o abençoou, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Agora, capítulo 15, versículo 35. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Então tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça. Na segunda multiplicação, ele não abençoou, ele só deu graça. Ele nem para o céu olhou. Sabe o que ele fez? Aqui desse jeito aqui, ó. Olha aqui, ó, está escrito aí, ó. E tendo dado graça, partiu Deus aos discípulos e os discípulos à multidão. Na primeira multiplicação ele disse assim: abençoo, eu parto, entrego para os discípulos, o discípulo entrega para a multidão. Na segunda multiplicação, ele nem olhou para o céu: eu vou partir tendo dado graça. Alguém sabe o que significa a palavra graça? Favor imerecido, não é? Então na segunda multiplicação, Jesus disse: eu vou fazer favor para vocês que vocês não estão merecendo. E os discípulos, era crente. Na segunda multiplicação, Jesus dizia: eu vou fazer favor para vocês que vocês não merecem. Presta atenção aqui. E tendo dado graça, o disse, e partiu e deu a multidão. E todos comeram e saciaram e levaram, e que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Eu perguntei para Deus, agora que eu finalizo com esta palavra: por que uma tinha 7 pão e poucos peixes, deu muito menos do que o outro? Mas na segunda multiplicação, quem foi provado não foi o menino, foi o próprio crente. Vocês querem viver milagre sobrenatural? Sim ou não? Sim ou não? Porque Deus vai te provar aqui. Vocês querem viver milagre sobrenatural? Sim ou não? Sim ou não? Marcos capítulo 8. Eu encerro aqui. Capítulo 8, versículo 10. Vou te mostrar para vocês por que aconteceu isso. O menino viveu um milagre que não era quente, não andava com Jesus igual os discípulos andou, e os discípulos não viveram o milagre. Por quê? Está escrito aqui. Abriram Marcos capítulo 8? Versículo 10 está escrito aí, vamos lá. E entrando logo no barco com seus o quê? Com os crentes. Não era aí, era crente. É com vocês que Jesus vai entrar no barco hoje. Foi para a região de Dalmanuta. E saíram os fariseus, começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: porque pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão pão. E ordenou-lhes, dizendo: olai e guardai-vos do fermento do fariseu e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse: para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido. Tende olhos, não vedes? Tem ouvidos e não ouvides? E não vos lembreis, quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaram? Eles disseram o quê? E quando partiu 7, enquanto os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaram? E eles dizem: como não entendeis ainda? Vocês entenderam? Quem entendeu aí, dá um glória.
Então, o que vocês entenderam? Por que a primeira multiplicou mais e a segunda não? Sabe por quê? A segunda multiplicação foi tão tremenda, pastor Gé. Porque quando Jesus falou assim, agora vamos embora, e perguntou para eles assim, quantos pães tens? Eles responderam o quê? Na segunda multiplicação, quando Jesus perguntou para eles, quantos pães tem para alimentar essa multidão? Eles falaram o quê? Quantos pães que eles falaram? 7. Na segunda multiplicação. A primeira foi 5, a segunda 7 e uns poucos peixinhos. Ele perguntou para o discípulo, quantos pães tem para sustentar esse povo todo? O que os discípulos disseram? Mais alto, o que os discípulos disseram? Aí Jesus foi lá, multiplicou, e eles ficaram assim, mas por que a primeira deu mais? Aí quando Jesus vai no barco, sabe o que eles deixaram? Eles esconderam um pão de Jesus Cristo. Está escrito aqui, vocês acabaram de ler? Quer que eu te mostre agora? Presta atenção aqui, olha aqui, ó. Presta aqui, ó. Vou pegar o versículo 13. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles esqueceram de levar um pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. Eles tinham 8, eles não tinham 7. Eles esconderam de levar o pão, e Jesus está assim, por que vocês esconderam esse pão de mim? Eu perguntei quantos vocês tinham. Vocês viram o que eu fiz no deserto. Como que eu ia deixar vocês com fome? Vocês viram o milagre que eu fiz com 5 pães. Está escrito aqui no capítulo aqui. Capítulo 8 aqui. Olha aqui, ó. Presta atenção. E eles esqueceram de levar o pão. E no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento fariseu e do fermento de Herodes. Jesus disse para eles, vocês guardou do pão dos fariseus e de Herodes, porque vocês não acreditaram em mim. Vocês andam comigo, viu o milagre, não acreditam. Olha aqui dizendo, e arrazoavam entre si dizendo, porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse, para que razoais que não tendes pães? A pergunta, não consideraste, nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tende olhos e não veram, porque vocês viram? Tende ouvidos e não ouviram? Aí não vos lembrais? Quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços tinham? 12. Então por que na hora eu perguntei quantos pães tinha? Vocês falaram 7, tinham 8. Por que vocês não falaram assim, tem 8? Que a multiplicação ia ser muito maior. Eu quero fazer algo profético aqui, se o pastor me permitir. Encerra aqui agora. Fica de pé. Eu vou fazer algo profético aqui. Eu vou encerrar aqui com algo profético. A prova agora é de Deus. Ô varão, pega aqui esse envelope e dá para mim, fazendo favor. Alguém dá isso aí. Quer ver agora? Você não quer viver milagre? Aí Jesus vai perguntar para vocês agora, quantos pão vocês têm essa noite? Eu não vou falar nada. Você sabe o que tem. A prova que Jesus está dando para você. Quantos pães você tem esta noite? O que você tem esta noite? Jesus perguntou para o primeiro, o menino, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Aí aos discípulos, eu só tenho 7. Aí Jesus está assim, não, você não tinha 7, você tinha 8. Então não vou multiplicar tudo que tem. Não é 12 meses? Ele apresentou o que tinha, teve 12 cestos, representando 12 meses. 12 meses cheios. Os discípulos só ficaram 7 meses do ano abençoado. Os outros 5 meses foram provas. Eu quero fazer algo profético aqui. Tem um óleo aqui? Tem um óleo aqui? Presta aqui, varão. Vira, pode virar. Aí. Quantos cestos cheios você tem? A pergunta de Jesus, não é eu. Pastor, eu tenho aqui uma moeda. Eu não vou falar nada. O que você tem hoje para Deus acreditar que mesmo no deserto Ele pode multiplicar o que você tem? O menino confiou. Eu quero o primeiro que vem aqui. Não vou falar nada. Pastor, você vai falar? Eu não. O valor é teu e Deus. Pastor, tem R$2. Pastor, eu tenho 10, eu tenho 20. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesse ano de 12 cestos cheios. Não é só 7 não. Pastor, só quero 7. Não, eu quero 12. Fica aí. Fica aqui. É para quem crê. Só vou esperar um minuto. Um dia, você sabe o que me chamou a atenção? Sabe o que o macumbeiro falou comigo? O crente só tem um problema. Por quê? Porque quando o macumbeiro coloca o negócio para oferenda, alguém que... Pode me ajudar? Vamos ver. Alguém que já foi no centro espírita? Fala sim ou não.
que é crente hoje, o nome de Deus é glorificado. A senhora já foi, irmã? Só foi muito ou pouco? Muito? Olha a pergunta que eu vou fazer para ela. Algum dia, a senhora já levou alguma oferenda? Hã? Eu era cambona. A senhora era o quê? Cambona de centro. Ela não vai deixar eu mentir. Você sabe o que o diabo faz lá? O quê? Quando coloca, não olha para trás. É mentira minha? É mentira minha? Não. Aí o macumbeiro falou comigo assim, o mal do crente que ele coloca no altar e olha ainda, ele não pode olhar o que colocou. É mentira minha quando coloca pro diabo? O diabo fala, não olha para trás o que colocou. Não Se pode colocou, olhar. confia. Não pode olhar para trás. Olha lá. E o crente coloca e ainda fala assim, será que é verdade? Aí o macumbeiro coloca sabendo assim, opa, o casamento vai ser destruído, que colocou pro mal. Mas o outro coloca no altar e fala assim, peraí, eu não confio no meu altar. Não, fica aqui, fica aqui. Quem pegou, fica aqui. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesse ano de 2017. Eu quero profetizar sobre a tua vida. É 12 cestos cheios, não é 7. Você tem que viver 12 cestos cheios. É 12 meses da bênção de Deus na tua vida. Pega e fica aqui. Eu não estou falando valor, não estou falando nada. É você e Deus. É a oportunidade de Deus fazer uma mudança na tua vida em 2017. É 12 cestos cheios. Não é 7 meses. É 12. Eu vou esperar 2 minutos só. Fica aqui. É só para quem crê. Palavra é palavra. Os discípulos, é por isso que eu vi. Discípulos não acreditaram. Quem não acreditou foi crente, só deu 7. Fica aí, tem mais gente que vai vir. Vai fazendo assim, ó. Vai fazendo assim, ó. Vai fazendo. Eu não vou falar valor, não. A diferença é tua da porta aberta de emprego. Eu quero é profetizar, se eu sou profeta. Assim que eu creio. É por isso que eu amo o culto de libertação. No culto de libertação eu mostro aqui o diabo falando. O povo acredita no que o diabo fala, mas não acredita no que o profeta fala. Tá aqui, todo mundo aqui já pensou que já viu fazer culto de libertação. Quem já viu fazer culto de libertação aqui? E o diabo falando, depois vem 50 aqui. O diabo falou, eu vou. Mas não acreditou na voz de Deus. Quando o diabo fala, você é infiel. Aí vem todo mundo, opa, o diabo falou, agora é você. Vocês têm que aprender a confiar no altar. A Bíblia fala, creio nos meus profetas e prosperareis. Eu posso fazer algo para a tua vida, você de óculos? Como que tu chama? Tem diácono nessa igreja, gente? Tem, né? Organiza aqui para mim, ó. Diácono, diaconisa. Aguinaldo? Descruza os Reginaldo, braços. você crê que eu sou profeta? A primeira coisa que eu vou dizer para você. O que Satanás tem lutado contra a tua saúde no mundo espiritual foi colocado uma oferenda. E toda finança sobre a tua vida, Satanás não vai segurar mais nada do que é teu. Olha o que eu estou profetizando na tua vida. A macumbeira que fez a obra de macumbaria contra a tua vida, ela fez uma obra dizendo que você não ia chegar mais em lugar nenhum. Eu não te conheço. Eu vi como se fosse 7 nós amarrados. E o Espírito de Deus falou comigo desta forma. Satanás queria te colocar num leito de uma forma tremenda. E Deus tem te dado livramento, irmão. Deus tem te dado livramento. Porque sabe que você tem sido coluna para sustentar a casa. O Espírito de Deus falou no meu coração. Se prepara. Este ano de 2017 você vai viver uma bênção muito grande sobre a tua vida. Eu vi Deus desfazendo e quebrando um laço contra a tua vida. Pega a Bíblia aí. Dá a Bíblia para ele, varão. A Bíblia que você abrir, lê para ele o versículo 8. Abre aí. Onde tu abrir. Se tiver marcada, você não lê não. Lê para ele aí, vaso. Lê para ele. A letra é pequena. Como quando um faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua. E como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o Monte Sião. Glória a Deus. Coloca o teu envelope na tua mão direita, na tua cabeça. Coloca aí. Coloca na tua mão direita. Mão direita é a mão da bênção. Eu quero profetizar o ano de 2017 sobre a tua vida.
Tem pessoas aqui que vão dar testemunho. Eu não estou dando valor. O valor é seu e Deus. Deus está dizendo, o que você tem para me dar aqui esta noite? O que você tem para me entregar aqui esta noite? Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu coloco no teu altar agora, ó Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa, ó Pai, Jesus e mostra tá que o Senhor é um Deus, ó Pai, que abençoa. Ó Pai, venha guardar, Glória a Deus. venha cobrir com teu sangue, ó Eu Deus, creio. em nome do Senhor. Ó Pai, passa em vistoria creio. aqui agora. Coloca as tuas mãos, ó meu Deus. Ó Pai, vai quebrando toda obra, meu Deus, ao contrário é que se levantaram. Ó Pai, eu lhe peço ao Senhor agora, Senhor. O Senhor é um Deus, ó Pai, que trabalha no deserto, onde Satanás, ó Deus, tem tentado segurar as finanças, onde Satanás tem tentado tocar na saúde. Ó Pai, vai tocando agora, Senhor. Vai tocando agora, Pai. É agora, Deus. É agora, Deus. Vai. Ó Deus, agora eu profetizo. É 12 cestos cheios. Eu profetizo, ó Pai, de janeiro a dezembro. Ó Pai, a bênção do Senhor vai derramar sobre essas vidas. Agora. Eu profetizo. Olha para mim. Tu crê? Você vai escrever desta forma assim, ó, depois, ó. 12 cestos cheios para 12 meses extraordinário na minha vida. Não é 7 cestos não, são 12. Janeiro a dezembro. 12 cestos cheios. Que através desse voto que você não coloquei valor, é teu e Deus. Pastor, meu voto é de 10, não sei. É você que vai oferecer para Deus o que tu tem. Eu sei que vai oferecer para Deus o que você tem. Quiser passar cartão, pastor, meu voto pode ser de 50, não importa. Deus quer saber o que você tem essa noite para dar para Deus. O que vocês têm para me apresentar para viver milagre da multiplicação. O menino tinha 5 pães, 2 peixinhos. Eles tinham mais e viveram menos. Eu estou profetizando esse ano de 2017. 12 meses extraordinários vocês vão viver. Eu estou profetizando sobre esse altar. Esse ano de 2017. Aquilo que Satanás disse que vocês não iam viver, vocês vão viver este ano de 2017. Para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Pastor André Ribeiro.